Boa tarde, vamos lá. Aula 27. Continuaremos falando aí sobre a modernização no segundo reinado, hoje com mais ênfase na questão do trabalho, tá? Da mão de obra. No segundo reinado, que a situação da escravidão no Brasil vai ficar mais conflituosa, tá certo? A gente vai entender durante essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido que é importante assistir a videoaula inteira, ler o texto, tá? Para não fazer o que fizeram na última avaliação, né? Mas vamos lá. Esse trabalho remoto, esse trabalho online exige de que vocês uma certa disciplina de ouvir, de assistir, de tirar as dúvidas. É muito fácil clicar ali, dizer que fez, que viu, mas chega na hora H a gente percebe que não, né? Isso lá na frente, quem perde, infelizmente, quem perde são vocês, tá? Mas vamos lá, vida que segue. O que vai acontecer? A gente falou na última aula sobre a modernização, a necessidade de modernizar o Brasil, tá? Tanto por exigências do mercado, da economia daquele momento, tá? Quanto também pela própria interesse pessoal de Pedro II, de Dom Pedro II. Tá? Então, o Brasil ele estava anos-luz dos países europeus. A gente está falando aí do Brasil exportador de café, totalmente agrário. Nesse momento a Europa já está bombando a industrialização, eles já vão começar um processo de neoimperialismo, de partilha da África, e o Brasil ainda está caminhando, engatinhando ainda com a produção de manufatura bem simplérrima mesmo. Então o Brasil está distante, em todos os fatores, o Brasil está muito longe do que as grandes potências mundiais estão alcançando, inclusive americanas, os Estados Unidos, na parte política, inclusive os nossos vizinhos latino-americanos, todos eles estão num patamar acima do que o Brasil. O Brasil ainda engatinha um sistema muito antigo, necessitando da modernização que falamos na aula passada. E aí falamos da questão da mão de obra, da escravidão, e hoje vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Tem um texto muito detalhado, muito legal postado aqui junto com essa aula. Vejam, tem gráficos importantes de vocês analisarem, tá? Que é sobre a modernização da mão de obra. E aí, antes da gente falar disso, vamos tocar num ponto que acho que eu já falei, mas vamos falar de novo. A escravidão, quando hoje você fala em escravidão, um homem prendendo outro homem, escravizando outro homem, teve um terremoto aqui. A gente cai na questão humanitária da coisa. Com razão, é absurdo, um negócio impensável. Uma pessoa ser escravizada por causa da cor da pele dela, trabalhar como cativo, castigos físicos, tudo que envolve a escravidão é humanitariamente condenável e execrável. Tá? Só que a gente não está falando de agora, a gente está falando de séculos atrás. Tá? Então a gente está falando aí, século XIX, as pessoas são racistas. As pessoas elas foram criadas com a mentalidade que o africano é inferior. As pessoas são educadas no sentido de que os brancos, né, da elite, são educados no sentido que eles estão fazendo quase um favor para esses africanos ao trazer a civilização para eles. É ridículo para os nossos ouvidos contemporâneos, é ridículo. Mas para aquele momento, as pessoas, em boa parte, acreditavam, outra parte percebia que não. E vão começar a perceber cada vez mais que a situação é absurda. Mas, naquele momento, entendam o que eu estou falando, hein, gente? Eu sou totalmente contrário, mas naquele momento fazia sentido para as pessoas. Óbvio que não para os escravos, óbvio que não para os mestiços, mas para as elites brancas fazia mega sentido, trazia muito dinheiro. Você imagina que nesse momento, naquele momento, o café é o grande produto de exportação. O café é um produto que você não precisa replantar. Você planta a cana, você vai lá e corta a cana e aí vai para o engenho, moe, faz o açúcar que é exportado.
no ano seguinte, 2 anos depois, você vai ter que plantar de novo a cana. Então você tem um trabalho das colheitas, da semeadura. Então você tem um trabalho em larga escala para fazer. Dá dinheiro? Dá. Mesmo depois da concorrência com o Caribe, dá dinheiro? Dá dinheiro. Só que também gera um gasto. O gasto de plantar, com a semeadura, com tudo aquilo. Um gasto que é abrandado, que é diminuído pela mão de obra escrava. Como a sua mão de obra é escrava, o seu gasto diminui. Então, para os fazendeiros, a mão de obra é uma forma de lucrar. Entraremos nisso em outro momento, mas até hoje, o lucro de uma empresa, o lucro de uma produção, em grande parte vem da exploração do trabalho. Uma montadora de automóveis, ela precisa da mão de obra que construa o automóvel. Ela vai vender e a montadora vai vender um carro que ela não construiu, foi construído por uma mão de obra. A mão de obra faz o serviço, mas a maior parte do lucro é do empregador. Naquela época é a mesma coisa. Uma mão de obra gratuita, que é a escravidão, que você compra e depois você não precisa pagar o salário, te dá um lucro muito maior. Então, para os fazendeiros, para a galera que vivia naquele momento no Brasil, um país arcaico, um país com uma mentalidade antiga, ultrapassada, a escravidão fazia sentido. Fora do Brasil, aí a coisa já era diferente. Então você vai ter países como a Inglaterra, que era a grande potência mundial daquele momento, industrializada, com produção em massa, vendendo produtos. Para a Inglaterra, a escravidão não fazia mais sentido. Não fazia sentido porque ela não dava lucro, não por questões humanitárias, já falamos disso, vamos falar de novo. Então os Estados Unidos, ele tinha uma necessidade de acabar com a escravidão por motivos financeiros, para que ele lucrasse mais. O trabalhador escravo não consome, o trabalhador escravo não recebe salário, ele não compra nada. A partir do momento que você substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, o lucro dos países industrializados tende a aumentar, porque esses assalariados vão comprar, tem dinheiro para comprar. E comprando eles geram lucro que o escravo não gera, porque o escravo não tem rendimento, não tem salário. Então a mudança da mão de obra era uma necessidade econômica de vários países, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, que naquele momento era a grande potência exportadora, a grande potência industrial do mundo naquele momento. Tá? Então a Inglaterra, ela forçava o fim da escravidão, ela queria o fim da escravidão. Desde o governo de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I vai pedir que os países europeus aceitem e oficializem a independência do Brasil, a Inglaterra só faz com a condição de que o Brasil acabe com a escravidão. O Brasil diz que vai acabar com a escravidão, enrola e não acaba. Mas até aí, a independência brasileira já foi oficializada, os países já reconheceram, a Inglaterra já reconheceu a independência com a promessa de que a escravidão ia acabar. Dom Pedro I cria uma lei que acaba não tendo valor e a escravidão continua. Os ingleses vão começar a agir contra essa escravidão com mais força, a grande potência mundial do mundo naquele momento. No primeiro momento eles vão tentar negociar o fim dessa escravidão. No segundo momento eles vão impor o fim da escravidão. Como? Primeiro, criando uma lei, lá na Inglaterra mesmo, os ingleses vão criar uma lei dando a eles o direito de atacar e afundar navios, prender as pessoas que fazem o tráfico negreiro. Então fazer o tráfico negreiro, trazer os escravos da África para a América, vai ficar muito mais complicado, porque agora esses navios negreiros vão ter que fugir dos navios ingleses, que têm ordem de atacar, tomar os navios, prender os espanhóis, os portugueses, levar para serem julgados na Inglaterra e libertar os africanos. Você tem um caso disso
nos Estados Unidos, num filme que chama Amistade, tá? Que vai relatar mais ou menos não, essa situação específica. Isso aqui no Brasil cai como uma bomba, porque no Brasil é permitida a escravidão. A escravidão é permitida. Você teve leis lá que a gente falou na última aula, mas para inglês ver, por isso que chama leis para inglês ver. Como a Inglaterra exigia o fim da escravidão, o Brasil cria leis que não resolvem nada, que é só para amenizar a fúria dos ingleses, para mostrar para os ingleses que o Brasil estava trabalhando pelo fim da escravidão. Mentira! Essa pressão inglesa, essa força, esses navios que vão ser presos, afundados e tudo mais, esses espanhóis, portugueses que vão ser presos, o prejuízo que isso vai trazer, vai forçar o Brasil a rever a questão da escravidão. Mas, por outro lado, você tem os fazendeiros, os cafeicultores, os ricos, os poderosos, a elite branca brasileira, puxando pelo outro lado, dizendo que não, que a escravidão tem que ser mantida. Para eles a escravidão é um baita de um negócio. Tá? E essa coisa vai caminhar como? Em 1850, no Brasil vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. Então, a partir de 1850, oficialmente, o povo não pode mais comprar escravo da África. Os escravos que estão no Brasil podem ser comercializados, a escravidão continua, mas você não pode mais trazer escravos da África para o Brasil, oficialmente. Extraoficialmente, como contrabando, esses escravos continuam vindo. Isso vai causar dois enormes impactos na economia brasileira, que vão acelerar a modernização da mão de obra. Primeiro, desde que a Inglaterra começa a patrulhar o Oceano Atlântico para impedir a vinda dos navios negreiros, os fazendeiros, os produtores, a elite brasileira percebe que vai acabar a mamata, que a escravidão, que a chegada de escravos, ela vai desaparecer, e cada vez vai ser mais difícil. Esses fazendeiros vão acelerar a compra, vão comprar os escravos numa quantidade ainda maior, já prevendo que em breve não terão mais escravos para comprar. Você tem no texto embaixo, tem um gráfico, como a escravidão de repente ela teve uma explosão, a compra de escravos duplicou. Por quê? Porque os fazendeiros já previam que em breve não teriam mais escravos para comprar, então já compraram em grandes quantidades na intenção de manter as fazendas funcionando por muito tempo. Isso trouxe para o país, principalmente para a elite branca, o medo da africanização, o medo de que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti, que a população africana, a população negra fosse tamanha que uma revolta fosse impossível de ser contida. Tá? Então, essa quantidade enorme de escravos que chegou no final, ali próximo a 1850, no final ali do tráfico negreiro, ela trouxe para esses fazendeiros esse vislumbre de manter a escravidão por muito tempo, com esses escravos novos comprados, mas, por outro lado, trouxe um receio da população branca, de elite branca, que era minoria, que de repente se tornou mais minoria ainda. E aí as guardas, a Guarda Nacional, o policiamento que tinha na época, o controle branco começou a ficar muito pequeno para aquela quantidade de escravos cada vez maior. Esse é um dos fatores. Tá? Fora isso, o encarecimento. O valor dos escravos com o fim, com a Lei Eusébio de Queiroz, trazer os escravos da África, agora, além de perigoso por causa da Inglaterra, era ilegal. Então, os escravos que vinham, mesmo fora da lei, tinham valores altíssimos, por causa da dificuldade de trazer. Então, trouxe um impacto gigante para essa economia escravista do Brasil, para essa economia brasileira que era baseada quase que totalmente no trabalho escravo. No Brasil, você tem livros dizendo que o branco não trabalha, e é quase verdade. Quem trabalha, quem sustenta o país são os escravos. Essa lógica sofreu esse impacto
pressão inglesa, dificultando o tráfico negreiro, e pela lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a chegada de novos escravos, tá certo? Mas permite a venda, que os escravos que estão aqui continuem sendo escravos, e a venda de escravos também é mantida. Entre os estados, entre as fazendas, está liberado, você não pode comprar de fora, tá certo? Então, é o começo das mudanças que vão obrigar o Brasil a mudar a forma como ele vai ser a mão de obra, tá? Ou seja, ainda está longe, 1850 ainda está longe o fim da escravidão, mas a coisa já vai a passos muito mais curtos do que a gente deseja, do que a gente imagina, mas o fim da escravidão, que no Brasil era algo que ninguém acreditava que isso fosse acontecer, de repente passa a ser algo possível, não só possível, mas vai ser algo que as pessoas da época vão ver como realidade, que vai acabar. Demora muito mais do que se imagina, mas vai acabar, e acaba, tá? Depois de quase, quase 40 anos para acabar, tá? Depois do fim da proibição. Então proíbe a compra de escravos, e os escravos continuam sendo escravos, os que estão aqui, por mais quase 40 anos, por 39 anos. Tá? Infelizmente essa foi a realidade, tá? Quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente não pode perder essas coisas de vista. O que foi feito com essa população no Brasil, a forma como eles foram tratados, a forma como eles foram explorados, abusados. A gente tem que sempre tem que ter essa visão, principalmente as pessoas que têm o privilégio de não passar por isso. Tem que agir, tem que falar, tem que lutar, tem que encampar essa luta, tá? Porque é muito triste o que foi feito aqui no Brasil e o que ainda é feito aqui no Brasil, em nome de um punhado de dinheiro na mão de um punhado de pessoas há séculos atrás, tá? Vamos seguir o jogo aqui. Como solução para essa questão, surge o trabalho assalariado, tá? Essas proibições, essas dificuldades que vão sendo criadas pela Inglaterra, pela lei Eusébio de Queiroz, elas vão atingir diretamente o lucro dos fazendeiros. E aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, vai agir para favorecê-los. Se eles perdem de um lado, eles vão ter que ganhar de outro lado, certo? O que vai acontecer? Eles vão criar uma coisa que chama Lei da Terra. Vai ser proibido dar terra, a doação de terras, o apossamento de terra. No Brasil agora você vai ter que comprar terra. O que vai fazer o quê? A terra vai ficar na mão desses fazendeiros. Os pobres, os escravos que vão ser libertos, todo mundo não vai ter dinheiro para comprar terra. Então qual é a solução para essas pessoas? Aceitar trabalhos por salários míseros no Brasil. Tá? Então, aqueles que vão deixar de ser escravos vão passar a ser assalariados, mas assalariados em condições assim terríveis. O governo vai garantir que esse trabalho assalariado não custe muito dinheiro para os fazendeiros. Se eles perderam com a escravidão, que não seja, que eles não percam tanto, tá? Não com o fim da escravidão, porque a escravidão não acabou com o que a gente está falando, mas com a decadência da escravidão, ela trouxe prejuízos, que o governo vai fazer com que esses prejuízos sejam menores, certo? E a outra questão são os imigrantes. Com a proximidade do fim da escravidão, com a dificuldade cada vez maior de se manter o grupo de escravos, a quantidade de escravos necessária, você vai partir para um trabalho assalariado. E aí o Brasil vai fazer propaganda, vai ter emissários que vão para a Europa, convencer europeus a vir para o Brasil, uma promessa de terra, uma vida nova e tudo mais. Então milhares e milhares de europeus, durante o século XIX, vão sair dos seus países, e estou falando de Portugal, Itália, Espanha, Polônia, Alemanha, vão sair de lá e vir para o Brasil, primeiro numa ideia de parceria, que vai vir trabalhar parceiro ao fazendeiro, e que vai chegar aqui, vai encontrar um sistema o fazendeiro acostumado a lidar com escravos, vai lidar com esses imigrantes, mesmo sendo brancos, o que para os racistas da época já era uma melhora na cabeça
ignorante deles, mesmo assim eles vão agir com esses imigrantes do mesmo jeito que eles agiam com os escravos. Então você vai criar conflitos cada vez maiores e até revoltas de imigrantes contra os fazendeiros, porque o que é prometido não é cumprido. Os imigrantes já chegam aqui devendo uma fortuna para os fazendeiros, porque os fazendeiros pagam a viagem, vão dar a terra, os equipamentos, a roupa, tudo, mas tudo isso vai ficar numa dívida que esses imigrantes vão ter que pagar. Isso não vai funcionar muito bem, esse sistema vai acabar sendo invertido para um sistema de colonato, né, de colonos. O fazendeiro reparte a terra, essas pessoas vão produzir, vão trabalhar para o fazendeiro e vão também ter a terrinha delas para elas plantarem, criar o que elas precisam, além do salário anual que elas vão ter. Então o sistema de imigração ele vai se adequando de acordo com os conflitos entre imigrantes e os fazendeiros, a elite branca. Não esqueçamos que agora a gente está falando de brancos, e aí as coisas são resolvidas de uma outra maneira. Os conflitos escravos eram resolvidos na violência, na bala. Com esses imigrantes brancos as coisas foram menos violentas, tá? E esse sistema de trabalho foi se acertando, claro que sempre com privilégios para a elite fazendeira, para a elite brasileira, cafeicultora ou produtora, tá? Mesmo os imigrantes vão sofrer bastante na mão dessa elite, porque essa elite sempre vai ter o apoio do governo, tá? No texto você vai ter lá os gráficos dos imigrantes. Num primeiro momento, lógico, a colonização brasileira é toda portuguesa, na sua maioria. Você tem outros povos, mas em quantidades menores. No começo da chegada dos imigrantes, você vai ter poloneses, alemães, italianos, mas a maior quantidade dos imigrantes vai continuar sendo de portugueses. Na segunda metade, no Segundo Império, um pouco para frente, aí isso vai se inverter. Aí quem vai chegar cada vez em maior quantidade são os italianos, tá? Principalmente aqui para São Paulo. Para o sul do país você vai ter poloneses, alemães. Então nesse primeiro momento de imigração, os povos que vão vir, né, os imigrantes que virão são esses, tá? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, poloneses, esses são os que irão vir, tá? Num segundo momento, e a gente vai falar depois, aí você vai ter a chegada dos asiáticos também. Você também tem o pessoal do Oriente Médio que vem, libaneses, sírios, e depois você vai ter a chegada dos japoneses, mas aí já em um outro momento, tá? Quando a Europa já vai estar em guerra, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai procurar imigrantes em outros lugares e aí vai ter a chegada dos japoneses. Então, os imigrantes chegam no Brasil nesse sistema de modernização da mão de obra, para substituir a mão de obra escrava. E aí vem a grande questão: por que não os próprios negros não se tornaram assalariados? Muitos se tornaram, às vezes no mesmo lugar. Muitos fazendeiros que nessa época já tinham uma mentalidade mais arejada, já tinham feito essa migração de escravo para assalariado. A Guerra do Paraguai, que é um assunto que a gente vai falar nas próximas aulas, também vai ajudar nisso, porque os brancos foram convocados para a guerra. A guerra que começou, que parecia um pequeno conflito, que se transformou numa grande guerra entre Brasil e Paraguai, com o apoio de Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Você vai ter a convocação de fazendeiros das elites brancas para a guerra, e muita dessa elite vai fazer uma troca. Ao invés de ir, vai mandar uma quantidade de escravos no lugar, com a promessa de que esses escravos, ao retornarem, vão ser alforriados, vão ser libertados. E essa convivência, mesmo que conflituosa, não é assim tão bonitinho, não é conto de fadas, entre brancos e negros na guerra, vai trazer uma luz para a mentalidade de parte dessa elite branca, que vai voltar com ideias mais arejadas de mudar a situação, de acabar com a escravidão. O movimento abolicionista vai ganhar força com o retorno dessa galera da guerra. Os brancos que lutaram com os negros muitos deles voltam com a mente mudada. Aqueles que eram
totalmente a favor da escravidão vão ver a coisa de uma forma diferente, tá? No texto abaixo você vai ver como esses imigrantes europeus se colocaram, como foi a vida deles. Óbvio que não foi simples, o que foi prometido não foi cumprido, nunca é. Terra, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, todas as estruturas. Quando os caras chegam aqui não tem como ir embora, vai voltar como? Os caras já vieram com a passagem comprada pelo fazendeiro, eles já estão devendo, como é que ele vai embora? Então eles vão aceitar terras em lugares terríveis, vão ter que se adequar ao que vão encontrar. Não vão, a religião de boa parte deles não vai ser aceita. Muitos eram protestantes, vão ter que se fingir obrigatoriamente de ser católicos, que era obrigado a ser católico no Brasil. Então foram relações conflituosas que vão se adequando aos poucos. Essa adequação do trabalho assalariado, obviamente que ela não é no formato que deveria, mas ela vai funcionar muito mais rápido e muito melhor do que com o trabalho escravo. O trabalho escravo não mudou nada. Você pegar do princípio ao fim, os avanços, as melhorias das condições do escravo foram mínimas em 300, 400 anos. Nesse trabalho com os imigrantes as coisas já funcionaram um pouco melhor. Pela questão da pele, infelizmente isso contava demais, conta ainda, infelizmente, e pela pressão dos países de origem também. Então, quando chegava lá na Itália a informação de que aqui no Brasil os italianos estavam passando por situação tal, o governo italiano cobrava ações, cobrava atitudes que o governo brasileiro tomava, desde que não prejudicasse demais a elite branca, a elite fazendeira, principalmente a elite cafeicultora do sudeste brasileiro. Beleza? Até a próxima aula, gente. Fui!